Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a explicação e correção de alguns exercícios do PET de Matemática, volume 2, semana 1. Vamos lá? A nossa aula 2 de matemática é de explicação e correção de exercícios da semana 1, volume 2, do PET de matemática. Antes de nós começarmos, gostaria de ler uma pequena frase para vocês. Pedras no caminho, eu guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Essa frase do Nemo Knox, ela nos passa uma mensagem de que desistir nunca. Precisamos ultrapassar os obstáculos, enfrentar os desafios e seguirmos juntos para conseguirmos vencer. Começando então, vocês devem ter percebido que nas apostilas do PET, volume 2, na primeira semana há dois assuntos, que são discutidos. A de permutação simples e fatorial. Vamos começar com permutação simples. Fiz um resumo aqui para vocês. Claro que no PET tem mais explicações e no material de apoio também que eu mandei para vocês, além das videoaulas da Rede Minas que vocês podem assistir pela TV e pelo YouTube também. Então, permutação simples. A cada um dos agrupamentos que podemos formar com certo número de elementos distintos, tal que a diferença entre um agrupamento e outro se der apenas pela mudança de posição entre os seus elementos, damos o nome de permutação simples. Lembre-se, sempre usaremos todos os elementos. Aqui eu coloquei algum exemplo para vocês, para ficar mais claro o que seria permutação. Então, permutação seria a troca de posição entre elementos do mesmo grupo. Lembrando que nós utilizamos todos os elementos do grupo e essa informação ela é bastante importante. Observe então o nosso exemplo. De quantas formas diferentes Ana, Bia e Carlos poderão estar em fila? Bom, se nós formos desenhar, se nós formos escrever essas possibilidades, observe que nós poderíamos começar com a Ana na primeira posição da fila e depois nós poderíamos colocar a Bia e depois o Carlos, ou o Carlos e depois a Bia. São duas possibilidades. Se nós começarmos uma fila com a Bia, nós poderíamos colocar a Ana e depois o Carlos, ou poderíamos colocar também o Carlos e a Ana. Observem que essas 4 filas são filas diferentes. Poderíamos também colocar o Carlos no início dessa fila e depois a Ana, ou a Bia e a Ana, nessa ordem. Ou seja, a ordem das 3 pessoas nesta fila importa. Vamos supor que o Carlos seja a primeira pessoa, a Ana seja a segunda pessoa, a Bia seja a terceira pessoa. Então são 3 pessoas e nós queremos saber quantas possibilidades, quantas formas diferentes podemos colocar Ana, Bia e Carlos em fila. Vocês devem lembrar do princípio fundamental da contagem e nesse caso, como nós utilizamos todos os elementos do conjunto, nós temos 3 opções para a primeira posição, quer dizer, pode ser a Ana, a Bia ou o Carlos. Depois que nós escolhermos a primeira opção para o primeiro lugar, nós ainda sobrarão 2 opções para a segunda posição da fila. Então, por exemplo, se eu escolho a Ana, sobra a Bia e o Carlos para eu colocar na segunda posição. Depois, na terceira posição da fila, eu vou ter uma opção só, porque se eu escolher, por exemplo, a Ana para a primeira posição e na segunda posição eu resolvi escolher o Carlos, sobra só a Bia para a terceira opção. Então sobraria uma opção para essa terceira posição na fila. Então nós temos 3 opções para a primeira posição, 2 opções para a segunda posição e uma opção para a terceira posição. Pelo princípio fundamental da contagem, são 3 opções, vezes 2 opções, vezes uma opção. Então são 6 opções de fila. E isso pelo princípio fundamental da contagem. Observem que por meio do desenho, por meio da escrita, nós conseguimos descrever essas 6 posições possíveis de se colocar a Ana, a Bia e o Carlos em fila também. Agora observem que nós utilizamos todos os elementos do conjunto
E nós também detectamos que a ordem desses elementos importa. Então, nesse caso, como nós estamos fazendo mudanças em que nós utilizamos todos os elementos do conjunto e a ordem importa, nós estamos tratando de uma permutação simples. O que é uma permutação simples? São essas trocas em que nós utilizamos todos os elementos do conjunto e a ordem desses elementos importa. Existe uma fórmula para a gente calcular o número de possibilidades, o número de permutações desses conjuntos em que nós utilizamos todos os elementos e a ordem importa. Essa fórmula ela é dada por Pn igual a n fatorial. O que significa Pn? Pn seria o número de permutações, ou seja, o número de possibilidades. N fatorial, o n no caso é o número de elementos, o fatorial é essa exclamação que está aqui depois do n, nós vamos definir, nós vamos explicar já no próximo slide. Então, Pn é o número de permutações de n elementos, né, o número de possibilidades, e n exclamação, que a gente lê como n fatorial, é a quantidade, né, o cálculo da quantidade dessas possibilidades. Então, o que é fatorial? Ao produto, né? O que é produto? Produto é o resultado da multiplicação. Ao produto dos números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai até n, que seria o número total de elementos do conjunto, começando em n e decrescendo, né, caindo até o número 1, denominamos de fatorial de n e representamos por n exclamação. Então, n exclamação significa n fatorial. Vamos para a prática para vocês perceberem como é fácil essa ideia de fatorial. Então, a gente sempre começa do n, que é o maior número, né? É o número total de elementos do nosso conjunto, decaímos, ou seja, caímos até o número 1, onde o fatorial ele se finaliza. Observem os nossos exemplos. 2 fatorial, por exemplo, ou seja, 2 exclamação, né, que nós lemos como 2 fatorial, seria o 2 vezes 1, que dá 2. Então é sempre uma multiplicação. O 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Lemos 3 fatorial. 4 fatorial seria o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. Nós multiplicamos por todos os números abaixo do 4, até chegar ao número 1. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1, 24. E etc, né? 5 fatorial, por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120, 120 vezes 1 dá 120. Então, o fatorial é a multiplicação dos números abaixo daquele número que você está considerando, ou seja, o número total de elementos do seu conjunto, n, multiplicado por todos os números abaixo daquele número até você chegar no 1. Isso que é fatorial. Por convenção, se em alguma situação aparecer, por exemplo, 0 fatorial ou 1 fatorial, isso nós falamos que vale 1. Então, 0 fatorial ou 1 fatorial, para a gente, convenção matemática, equivale ao número 1, ok? Vamos retomar, então, ao exemplo anterior. Vocês devem se lembrar que nós queríamos saber de quantas formas diferentes Ana, Bia e Carlos poderão estar em fila. Aqui nós utilizamos o modo descritivo, em que nós escrevemos todas as possibilidades, e também utilizamos o princípio fundamental da contagem, que é aquele em que a gente multiplica o número de possibilidades, o número de situações em cada uma das posições. Nós também conceituamos a fórmula Pn igual a n fatorial, que é a fórmula da permutação. Nós vamos empregá-la na sequência também. Então, retomando ao exemplo anterior, de quantas formas diferentes Ana, Bia e Carlos poderão estar em fila? Observem que são 3 elementos, porque são 3 pessoas distintos, então são 3 elementos diferentes. E utilizaremos todos os elementos,
São 3 elementos, Ana, Bia e Carlos. Nós vamos utilizar todos os elementos e a posição entre esses elementos modifica a situação. Quer dizer, uma fila que começa com a Ana, em sequência tem a Bia e o Carlos, é diferente de uma fila que começa com o Carlos, depois tem a Ana e depois tem a Bia. Então a posição dos elementos na fila importa, né? Se nós utilizarmos a fórmula da permutação, observem que o nosso n, ou seja, o número de elementos, vale 3. A fórmula é permutação de n elementos é igual a n fatorial. P de n, quer dizer, permutação de n elementos é igual a n fatorial. No nosso caso, o nosso n vale 3, então aqui no lugar do n eu coloco 3, permutação de 3. Permutação de 3 é igual a 3 fatorial, porque a fórmula é P de n é igual a n fatorial. Então, P de 3 elementos, né, permutação de 3 elementos é igual a 3 fatorial. Quanto que é 3 fatorial? Observe, eu pego 3 e vou multiplicando pelos números abaixo do 3 até chegar ao número 1. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. O mesmo resultado que nós encontramos quando nós resolvemos por meio do princípio fundamental da contagem ou pelo método descritivo. Observa que aqui nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem também foram 6 possibilidades. Aqui nós encontramos 6 possibilidades de filas distintas. Então, pela fórmula da permutação de n elementos igual a n fatorial, nós conseguimos calcular o número de permutações, o número de trocas em que nós utilizamos todos os elementos desse conjunto e a ordem desses elementos importa. Vou resolver 2 exercícios para vocês do PET, volume 2, semana 1 de matemática, ok? Que envolve permutação e fatorial. O exercício 1 da página 16, semana 1, fala o seguinte: determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. Então, na letra A, por exemplo, o exercício deu a palavra ordem. E eu quero saber quantas permutações podem ser formadas com as letras dessa palavra, ordem. Vocês devem ter observado que o exercício ele quer descobrir quantos anagramas podem ser formados com a palavra ordem. O que são os anagramas? Anagramas são palavras diferentes que são formadas com as mesmas letras e que muitas vezes na nossa língua não significam nada. Então, por exemplo, se eu quero escrever aba, usei 3 letras. Se eu quero fazer um anagrama com a palavra aba, eu posso escrever, por exemplo, A, B. O que significa essa palavra no português, por exemplo? Não significa nada, mas AAB é um anagrama da palavra aba, ou seja, eu permutei, eu troquei as letras da palavra para formar uma outra palavra que muitas vezes não significa nada. Essas palavras que são formadas com as letras de uma palavra e formam outra coisa, a gente chama de anagramas. Observe então que eu quero saber quantas permutações podem ser formadas com as letras da palavra ordem. Então vamos lá. Quantas letras eu tenho na palavra ordem? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então são 5 elementos distintos. A letra O, a letra R, a letra D, a letra E e a letra M. São 5 elementos distintos. Nós usaremos todos os elementos. Por quê? Porque nós queremos saber quantos anagramas, quantas permutações podem ser feitas com as letras dessa palavra. Nós vamos usar todos os elementos. Então são 5 elementos. Nós vamos usar todos os elementos desse conjunto. E nós vamos usar a fórmula de permutação simples, então, para calcular quantos anagramas nós podemos fazer. P de n é igual a n fatorial. É a fórmula da permutação simples. N é igual a 5, ou seja, o nosso conjunto ele tem 5 elementos, tem 5 letras.
O-R-D-E-N. Usando essa fórmula, então, Pn é igual a n fatorial. P5, ou seja, permutação de 5 elementos, vai ser igual a 5 fatorial. E o que é 5 fatorial? É 5 multiplicado pelos números abaixo dele até o número 1, números naturais. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. 120 vezes 1, 120. Então, são 120 anagramas, 120 palavras diferentes que podem ser formadas com as letras da palavra ordem, O-R-D-E-N. Então, se nós temos 5 elementos, a permutação de 5 é 5 fatorial, que dá 120 anagramas, ok? Poderíamos formar a palavra ordem, que seria um anagrama. Poderíamos formar outra palavra, por exemplo, O-D-R-E-N, e assim vai. Poderíamos formar várias palavras com as letras da palavra ordem, ok? O exercício 2 da página 16, semana 1 também. De quantos modos podemos arrumar uma fila, arrumar em fila, 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística, 2 livros diferentes de física, de maneira que livros de uma mesma matéria permaneçam juntos? O que nós queremos fazer então aqui? Descobrir de quantas maneiras eu posso organizar 5 livros de matemática, 3 livros de estatística, 2 livros de física, de forma que os livros da mesma matéria fiquem juntos. Observem, são 5 livros de matemática diferentes. Ou seja, se são 5 livros de matemática diferentes, e eu quero saber de quantas formas, de quantas maneiras, de quantas possibilidades eu posso organizar esses 5 livros, são 5 livros, eu vou usar todos os elementos desse conjunto, então é 5 fatorial, porque a ordem nesse caso também vai importar. Eu posso, por exemplo, colocar o livro do 6º ano primeiro, depois do 7º, depois do 8º, depois do 9º e depois do ensino médio. Ou eu posso colocar o livro do ensino médio, depois do 9º, depois do 6º, depois do 7º. Então a ordem desses livros vai se importar e nós estamos utilizando todos os elementos desse conjunto. Então, se são 5 livros de matemática distintos, 5 fatorial jeitos de dispor esses livros. São 3 livros de estatística, então 3 fatorial jeitos de dispor os livros de estatística, a mesma situação dos livros de matemática. São 2 livros de física, então são 2 fatorial jeitos de dispor estes livros de física. Então 5 fatorial para matemática, 3 fatorial para estatística, 2 fatorial para física. Então nós podemos organizar esses livros dessa forma, mas só que vocês têm que pensar ainda que como nós queremos colocar esses livros em fila, eu posso colocar os livros de matemática em cima, os livros de física no meio e os livros de estatística embaixo. Ou eu posso colocar os livros de estatística em cima, os livros de matemática no meio e os livros de física embaixo. Eu posso mudar a ordem dessas matérias. Quantas matérias são? São 3 matérias. Então nós ainda podemos permutar, nós podemos mudar a ordem dessas matérias. Como são 3 matérias, podemos alterar essa ordem de 3 fatorial jeitos. Assim, como no princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar essas possibilidades. Então, 5 fatorial jeitos de dispor os livros de matemática. 3 fatorial jeitos de dispor os livros de estatística. 2 fatorial os jeitos de organizar, os jeitos de dispor os livros de física. E nós ainda temos 3 fatorial, que são os jeitos que nós podemos organizar essas matérias. Então nós podemos colocar uma matéria em cima, outra matéria no meio e uma terceira matéria embaixo e mudar essa ordem. Observa que nós temos essa mudança de matérias, nós podemos ter essa mudança de matérias e nós podemos ter a mudança dos livros dentro da própria matéria.
Por isso que nós utilizamos o princípio multiplicativo para multiplicar tudo, ok? 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial dá 5 fatorial é 120. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial dá 6. Por quê? É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6. 2 fatorial dá 2. 2 vezes 1. 3 fatorial dá 6 de novo, porque é 3 vezes 2 vezes 1. Então é só você pegar o número e multiplicar pelos números abaixo dele até chegar a 1 para calcular o fatorial. 5 fatorial é 120, 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2 e 3 fatorial é 6. Se você multiplicar 120 vezes 6 vezes 2 vezes 6 de novo, isso tudo dá 8.640, ou seja, 8.640 modos distintos de nós organizarmos esses livros em fila, ok? Esta aula estará disponível no YouTube, então vocês podem visualizar quantas vezes desejarem. Aproveitem essa oportunidade para reforçar a matéria, para estudar e para fazer os exercícios. Não se esqueçam de assistir às aulas da Rede Minas pela televisão ou pelo YouTube, lerem as apostilas do PET, tentarem fazer as atividades e assistirem esse vídeo de correção de exercícios. Qualquer dúvida, eu estarei disponível para ajudá-los, ok? Um grande abraço e até logo!